Olá, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do Café com o Rive. E continuando o nosso assunto sobre constraints, a gente vai falar hoje hoje eu tô falando de todos eles, na verdade, mas nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o constraint de IK, ou seja, Inverse Kinematics, que é o contrário de Forward Kinematics. Esses conceitos, né, essas palavras são bem familiares aí pra você, se você é acostumado a animar personagens. Se você não for, não se preocupe, eu vou te ensinar aqui exatamente cada uma delas funciona. Basicamente, quando a gente está animando membros de personagens ou coisas que são articuladas, a gente tem duas formas principais de fazer isso. Primeiro é FK, Forward Kinematics. Basicamente, né, a gente começa animando aqui esse pedaço do braço, depois o pedaço do antebraço, depois a mão, de uma forma progressiva, né? Vindo do começo até o fim, por isso que é Forward. Então, se a gente quisesse fazer esse braço, essa estrutura que eu tenho aqui, dar um oi, a gente rotacionaria primeiro, né, o ombro para cima, aí a gente mexeria o antebraço e animaria isso aqui para ele fazer um oizinho. Mas no Inverse Kinematics, na verdade, a gente tem um controle que a gente chama de target, que fica bem no ponto da nossa hierarquia, e aí só de manipular esse ponto, todos os braços, né, todos os segmentos da articulação aqui posteriores vão ser animados. Então a gente faz ao contrário, né? A gente anima o começo e todo o resto é animado meio que com constraints, né, em relação a esse target. Vocês estão olhando pra mim aqui, vocês estão vendo os gatinhos lá no fundo, né? Tá rolando alguma coisa ali. Enfim. Vamos começar a ver como é que a gente cria um Inverse Kinematics Constraint. Só palavra difícil hoje, hein? Mas vamos lá. Seguinte, pra gente fazer isso, você pode fazer isso com qualquer objeto, tá? No caso, eu vou fazer com um grupo, que eu acho que é o ideal. Então eu vou apertar G, vou clicar aqui em qualquer lugar para criar um grupo. E eu vou mudar o estilo do meu grupo para um target. Aí ele fica redondinho assim, bonito. E aí eu posso posicionar ele bem aqui no final da minha hierarquia, né? Então, agora basta a gente adicionar o constraint. Aonde a gente adiciona? A gente adiciona na ponta, né, no começo aqui da nossa estrutura de ossos. Então, eu vou pegar aqui, vou selecionar esse osso, vou adicionar um constraint de IK. E aí, como target, se a gente abrir aqui, a gente vai ver que a gente tem a força, a gente tem o target, a gente tem o bone count e a gente tem a invert direction. A gente já vai ver o que são essas duas outras aqui, mas primeiro eu vou pegar o target e vou selecionar justamente aquele target que eu criei ali na ponta. E agora vamos soltar. Você vai notar que nada acontece, mas se eu selecionar o meu target, você vai notar que o ossinho ali, que a gente colocou o constraint, ele ficou amarelo. E isso acontece para indicar pra gente que tem um IK acontecendo ali, né? E agora você vai notar que conforme eu mexo, né, esse target, o osso tá meio que rotacionando junto, tá meio que, né, seguindo ali o nosso target. Mas o de cima não tá. E isso é por causa da propriedade Bone Count. Então, se a gente vier aqui no nosso osso de novo, mexer no nosso IK, esse Bone Count vai determinar, né, quantos ossos tem nessa sequência. No caso aqui eu não tenho 1, eu tenho 2. Então vamos aumentar esse número para 2. E agora você vai notar que quando eu clico no meu target, os dois ficaram amarelos. E agora se eu movimentar isso aqui, você vê que a gente tem alguma coisa mais parecida com um braço, né? E ficou bem mais fácil, olha só, em vez da gente alterar a rotação de cada um dos elementos, ficou bem mais fácil de eu simplesmente pegar esse ponto e animar ele para fazer o nosso tchauzinho. Então é assim que funciona o IK. Basicamente a gente está mexendo um ponto lá na frente e esse ponto está determinando como que todos os elementos da cadeia de ossos aqui se comportam. E isso é ótimo para a gente fazer braços, pernas ou qualquer outro elemento articulado. E aí, a outra propriedade que faltou a gente dar uma olhada é a Inverse Direction, porque vamos supor que a gente quer que essa dobra, né, seja para o outro lado. No momento ela está indo para a esquerda. Vamos supor que a gente quer que ela vá para a direita. Então a gente entra lá no nosso constraint, inverte a direção e agora pronto, agora ela está indo para outra direção. E lembrando que todas essas propriedades são animáveis, né? Então a gente consegue alterar de IK para FK em qualquer momento, assim, por exemplo. Vamos supor que aqui a gente quer... De novo, aqui eu não vou super focar na animação, tá? Então vamos lá. Mas vamos criar aqui uma animação super básica desse braço, ele sobe para cá, aí ele dá um tchauzinho, então ele faz assim e assim. Não tô focando na animação, tá, pessoal? Isso aqui vai ficar terrível, mas eu quero mostrar pra você. Então vamos supor que a gente faz esse nosso tchauzinho. Claro, né, os bones não aparecem no playback, então eu tenho que desligar essa opção de Show Final Playback. E agora sim eles vão aparecer. Pronto, temos o nosso tchauzinho animado ali, né? Tá super rápido. Temos nosso tchauzinho, mas a qualquer momento a gente pode animar lá dentro do nosso constraint a força. Então eu posso dizer que aqui, criar um keyframe, ele vai aparecer aqui embaixo, ó.
Vamos dizer que no começo ele começa com essa força 100%, então ele está seguindo o nosso constraint, mas aqui eu quero que essa força seja 0%, então ele vai parar. Se eu deixar do jeito que tá, ele vai meio que começar a animação do meu tchauzinho, mas como a força tá diminuindo, né, ele vai abandonar rapidinho, olha lá. Então o que eu tenho que fazer para conseguir voltar, né, é usar um hold keyframe. Então eu vou selecionar esses caras aqui, vou mudar a interpolação para hold, e agora sim, ele vai fazer o tchauzinho, e aí depois ele vai meio que teletransportar ali, né, porque eu desliguei o IK, ou seja, ele não tem mais influência do constraint. E aí, a partir desse momento, a gente consegue continuar animando em forward kinematics como a gente quiser. Geralmente, você não vai ficar trocando muito entre IK e FK, só quando você estiver, né, fazendo umas animações de personagem um pouco mais elaboradas e tal, mas queria te mostrar que é possível fazer isso aqui por meio da animação da propriedade de força do nosso constraint. Vamos dar uns Ctrl Zs aqui pra gente desfazer essa animação maravilhosa que a gente fez. Esse aqui então é o básico do IK, do Constraint de IK. Não esquece de marcar esse vídeo como gostei aí, para marcar ele como visto na sua jornada aqui no Café com Rive, enquanto você apoia o projeto. E eu te vejo no próximo. Tchau!